Olá, pessoal. Me desculpe, o microfone estava desligado. Falha nossa. Isso acontece quando a transmissão é ao vivo, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto e último encontro do curso do módulo 3, versando sobre o tema mediunidade. Tá bem? Vamos ver quem estão presentes então na sala. Boa noite, Fran, Eveline, Janine, Paulo e Márcia, Lívia, Gláucia, Rafaela, Giovannes, que disse que eu li a tua mensagem, tá bom, irmão? Que a tua internet tá ruim. A Eveline e a Lindamir, por enquanto, e a Carmela também. Por enquanto estamos em 8 na sala. Vamos dar continuidade, então. Bom, o nosso curso ele tem 7 módulos, mas esse especificamente, versando sobre o tema mediunidade, ele tem 4 encontros. Na primeira aula nós falamos um pouquinho de mediunidade, o que é, né, que é um sentido, um sexto sentido, além daqueles que nós já o possuímos, e nessa condição todos nós somos médiuns. Nós vimos alguns sintomas físicos na matéria, no corpo, e sintomas também espirituais. Nós vimos as espécies de mediunidade. Nós vimos ainda nas aulas e encontros seguintes os chakras, o estudo dos chakras, e no encontro da semana passada, o estudo da anatomia da mediunidade. Foi preciso ser assim. Primeiro é preciso que a gente compreenda o mecanismo dos chakras e também a anatomia da mediunidade para facilitar a compreensão do que nós vamos falar hoje. Então, eu peço que todos se acomodem muito bem onde estão, nas suas respectivas cadeiras, sejam assistindo pelo celular, pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Desliguem a televisão, o Facebook, porque hoje é um tema que a gente vai devagar bastante, mas devagar no sentido de talvez estender um pouco mais a conversa, porque afinal de contas o tema é bastante importante para todos aqueles que são médios na Umbanda, aqueles que aspiram a trabalhar na Umbanda e até mesmo para aqueles que já estão trabalhando numa corrente mediúnica, que é o tema que trata da mediunidade de incorporação. Então eu reservei esse último encontro para conversarmos especificamente sobre a incorporação, para a gente ter mais liberdade, um pouco mais de tempo. E eu peço então que direcionem toda a sua atenção para a nossa conversa aqui, tá bem? E usem o campo de perguntas abaixo do vídeo, tá? Chegou a Cris também, o Giovanni disse que tem áudio, não tinha áudio mesmo, Giovanni, eu não liguei o microfone, falha nossa, tá bem? Bom, o fenômeno da incorporação, da mediunidade da incorporação. Sem sombra de dúvidas, a mediunidade de incorporação é a base da Umbanda. É a base da Umbanda porque é através dessa espécie de mediunidade que os guias espirituais, o caboclo, o preto velho, o herê, eles se manifestam. Eles se manifestam então por intermédio desse estado alterado de consciência, do medianeiro, que utilizando-se do seu aparelho, né, da sua matéria, ele expressa a mensagem. E não apenas expressa a mensagem, mas como também se utiliza da magia. E quando eu falo em magia na Umbanda, não é aquela magia que nós podemos talvez pensar num sentido mais rudimentar. É a magia arriscada, a magia de Pemba, a magia das ervas, a magia da defumação, né? Tudo isso são elementos mágicos e a Umbanda ela é mágica por excelência. Então, quando nós falamos num banho de erva, nós estamos falando num elemento mágico. Né? O mesmo ocorre com a defumação, com o passe magnético e todos esses fenômenos que nós presenciamos nos terreiros de Umbanda. A Umbanda é linda, é maravilhosa, ela é apaixonante, ela nos pega por todos os sentidos, desde o olfato,
com o cheiro da defumação, da queima das ervas, pela visão, aquela imagem maravilhosa do congá, pela audição, através do toque do atabaque. Então, isso é apaixonante de fato. Tá bem? Mas vamos ao que interessa, que é a mediunidade de incorporação. E para início de conversa, eu não gosto nem um pouco dessa denominação incorporação. Porque incorporação nos dá a ideia de um corpo entrar em outro. Incorporação. E na verdade não é isso que acontece no fenômeno, nesse processo através do qual o guia se manifesta no medianeiro, no médium. Ok? Em verdade, o que ocorre nesse processo é um fenômeno de estado alterado de consciência. Sim, tá? Nós vamos tratar durante essa noite, vamos tentar detalhar esse processo e desmistificar também muitas coisas que se diz até hoje acerca desse fenômeno que dizemos até hoje, até eu digo, que é o da incorporação. Eu prefiro, meus irmãos, usar então estado alterado de consciência, porque é um conjunto de palavras que melhor expressa esse fenômeno, tá bem? Marlene de Souza Vargas, presente, boa noite. Tá bem, irmãos? Como é que funciona o mecanismo da incorporação? Nós estudamos os chakras há 2 encontros atrás e a anatomia da mediunidade na semana passada, justamente para nós ter um encadeamento de ideias e dessa forma melhor compreender o que acontece. E vocês vão concordar comigo que o que acontece não é uma incorporação. É justamente um estado alterado de consciência que é provocado pelo que nós denominamos de acoplamento áurico. Sim, anotem. Acoplamento áurico. Nós vimos que todo ser espiritual, e nós somos seres espirituais, estamos momentaneamente na matéria, nós temos chakras, ou seja, vórtices, centros energéticos, pelos quais recebemos as energias do universo, né? Especificamente dos tronos de Deus. E também esses chakras em constante movimento, esses chakras pulsando, eles formam um espaço, um campo magnético ao nosso redor, que nós já vimos que se denomina aura. Tá? E que essa aura ela pode se expandir, né? Quem sabe até 70 centímetros, 80 centímetros, 1 metro, conforme o caso. E que nesse processo de expansão da aura, provocado, repito, pelo pulsar dos chakras, facilita o que nós chamamos de acoplamento áurico. E o que é o acoplamento áurico? Que nós chamamos de incorporação. No acoplamento áurico, nesse processo, o guia espiritual, o caboclo, o preto velho, a criança, o baiano, o boiadeiro, o marinheiro, Exu, Pombagira, todos os guias espirituais que labutam na Sagrada Umbanda, e lembrando, eles também têm chakras, tá? Eles se aproximam do campo do médium, já expandido, ou seja, da sua aura, e projeta cordões fluídicos, cordões, portanto, espirituais, a partir dos seus chakras em direção aos chakras do médium, do medianeiro. Tá bem? Então vamos imaginar chakra coronário, chakra frontal e chakra laríngeo, que são os 3 últimos, lembrando que a contagem sempre é feita de baixo para cima. Então, coronário, frontal e laríngeo. A partir dessa projeção, o guia espiritual, então, ele dispara dos seus próprios chakras cordões que se ligam, que se conectam. Vamos usar uma terceira frase, uma terceira palavra. Se acoplam
aos chakras do médium. E quando isso ocorre, se dá o que nós chamamos comumente de incorporação, porque isso gera um estado alterado de consciência no medianeiro, tá? Logo em seguida nós vamos trabalhar sobre os tipos de mediunidade de incorporação, inconsciente, semiconsciente e consciente, e nós vamos especificar algo que vem sido mistificado por um bom tempo, de que muitos médios medianeiros não lembram do que acontece durante esse fenômeno de estado alterado de consciência. Tá bem? Perguntas nenhuma. Graciele Dargas também está chegando. Boa noite, irmã. Tá bom, irmãos? Eu tenho um vídeo, uma animação para vocês assistirem, que resume tudo o que eu falei até agora. Eu vou colocar o vídeo, ele tem um áudio, eu não vou falar para não passar por cima dele. Vocês acompanhem e eu já retorno, tá bem? Vamos lá. A mediunidade sempre existiu como canal de comunicação entre os planos da vida. A mediunidade de incorporação é prática tão antiga que sua origem se perde no tempo. Na religião de Umbanda, a mediunidade de incorporação é base para seu ritual. A mecânica de incorporação se dá através de conexões entre os chakras do guia e do médium, processo denominado acoplamento áurico. O guia, com a passividade do médium, adentra seu campo magnético, irradia sua energia e projeta cordões dos seus chakras para os do médium. Neste momento da incorporação, é comum acontecer um solavanco. Para entendermos melhor, o guia não domina o médium porque vestiu seu corpo como se fosse uma roupa, mas sim porque controla seu mental através das ligações estabelecidas. Muito mais que a simples mecânica de transmitir mensagens dos espíritos para o nosso aparelho vocal, existe toda uma caracterização no médium incorporado por uma entidade na Umbanda, pois eles trazem todo um conjunto de trejeitos que identifica a qual linha pertencem e qual o tipo de trabalho que realizam. Os médiuns, quando incorporados, estão num estado alterado de consciência. A maioria é semiconsciente no processo. Isso se dá pelo grande volume de informações e alto fluxo magnético que mantém a consciência da entidade no controle da consciência do médium. Por isso, ao desincorporar, muitos médiuns têm uma vaga lembrança ou um embaralhamento de imagens do ocorrido durante o transe, mas não significa que esteve inconsciente durante a incorporação. Não há mediunidade melhor ou pior, tampouco destinadas para o bem ou para o mal. Mediunidade é simplesmente a capacidade de interagir com outras realidades, e é o médium que decide o caminho a percorrer. O que é importante saber é se no exercício da mediunidade o teor da mensagem e o resultado do trabalho está crivado no amor e na caridade, orientando, aconselhando e transformando homens e mulheres em pessoas melhores para si e para o seu semelhante. Porque na Umbanda só há espaço para a prática do amor. Voltei. Como vocês perceberam nesse vídeo, essa animação está na internet, está no YouTube, é de domínio público. Talvez alguns de vocês já tenham verificado. Então percebam que não há uma incorporação. O guia espiritual ele não entra no corpo do médium. Isso significa dizer que o espírito do médium ele permanece acoplado na sua matéria, no seu corpo físico, e apenas compartilha o seu mental e parte dos sentidos, né, inclusive da sua capacidade motora, com o guia espiritual que está se manifestando por intermédio da mediunidade e provocou um acoplamento áurico. Quando nós falamos em acoplamento, é os chakras do guia espiritual com os chakras do médium. Tá bem, pessoal? Bom, vocês devem estar se perguntando, tá bem, mas isso parece tão complicado.
Como é que eu operacionalizo isso? Como é que eu faço isso? Através do desenvolvimento mediúnico. Durante algum tempo, eu acho que eu já falei isso no nosso primeiro encontro, no encontro da primeira semana, quando eu conversei e contei para vocês a história dos dois lenhadores, o lenhador jovem e o velho, e da disputa que eles fizeram, né? E isso é muito parecido com o desenvolvimento mediúnico, aquilo que aconteceu com os lenhadores. Ou seja, o desenvolvimento nada mais é do que afiar o machado do médium. E esse processo de acoplamento áurico, que ocasiona um estado alterado de consciência, ele dura a vida toda. Não existe, do meu ponto de vista, evidentemente, tudo o que eu digo aqui é segundo a doutrina que eu sigo, não existe médium pronto. Existem médium mais ou menos instruído. Isso sim. O nosso processo de desenvolvimento, ele dura a vida toda, conforme nós já dissemos antes. Ou seja, é preciso sempre estar estudando e sempre desenvolvendo na prática esse fenômeno que nós chamamos de incorporação. Tá bem? O desenvolvimento mediúnico é um processo complexo. Não basta apenas incorporar o guia espiritual. É preciso que a gente traga para as nossas vidas os ideais que esses guias representam. O ideal de tolerância, de sabedoria, de simplicidade, de amor para as nossas vidas. E essa é a grande mensagem que eles nos trazem. O desenvolvimento mediúnico, então, não é só botar esses guias em terra, né? Provocar o estado alterado de consciência, darmos passes, atender todos aqueles que se dirigem até o terreiro. Isso seria muito simples. A Umbanda não tem essa ideia, ou apenas essa ideia, mas também no sentido de que o médium se desenvolva, se aperfeiçoe e evolua. Tá bem, irmãos? E o desenvolvimento mediúnico na prática, ele deve ser feito num terreiro, tá? Num centro de Umbanda, numa tenda, num templo, como preferirem chamar. Tá? E sempre sobre o olhar criterioso de um sacerdote, de um dirigente espiritual. Muitos já me perguntaram, é possível fazer Umbanda em casa? A resposta é sim e não. Sim, é possível, desde que se trate de um médium já maduro, né? Um médium que já esteja num estado consciencial, que já compreenda todos esses mistérios, tudo isso que a gente já está estudando, e também que tenha as devidas seguranças, porque não raras vezes nós vimos em terreiros médiums, por não estarem devidamente preparados, saírem com dor de cabeça, não dormirem à noite, ficarem carregados no sentido literal da palavra, com as energias que acabam sendo absorvidas da consulência. Sim, os guias espirituais, eles não protegem nós de 100% das cargas que nos chegam. Se nós tivermos que usar um cálculo matemático, eu diria que 70% a 80% eles nos guardam, nos protegem e absorvem essas energias. O restante somos nós que temos que nos cuidar e tomar os devidos cuidados. Fazer os preceitos, o resguardo energético sempre que se vai para a gira. E tudo isso, gente, esse complexo de informações, esse complexo de cuidados, fazem parte do desenvolvimento mediúnico. Como eu disse, feito num terreiro, sob o cuidado e o olhar atento de um dirigente espiritual, de um sacerdote de Umbanda, que vai acompanhar toda a vida mediúnica desses medianeiros, o tipo de mediunidade, orientar. É como se pegasse esse médium pela mão e conduzisse. Tá bem? Esse processo ele pode durar anos. Esse processo até a primeira manifestação de estado alterado de consciência. Eu já ouvi de muita gente, poxa, eu estou na Umbanda há 2, 3 anos e não consegui incorporar. E fulano ou beltrana chegaram agora, há 2, 3 ou 6 meses já estão incorporando. Isso é possível. Como eu disse antes, não é matemática, é um processo que
pode durar, para o início, pode durar mais ou menos conforme a capacidade mediúnica numa pessoa. E também de acordo com a orientação, o acompanhamento que ela está tendo. Zélio Fernandino de Moraes, que é o fundador e o anunciador da Umbanda aqui para o plano material, ele não teve nenhum preparo. Ele é um avatar que recebeu da espiritualidade o que nós chamamos de sacerdócio vertical. Recebeu direto da espiritualidade tudo aquilo que ele precisava para poder trabalhar. Tá bem? Então, esse estado alterado de consciência ele é produzido por um acoplamento áurico, recapitulando, tá bem? E esse aperfeiçoamento ele só é possível com o tempo, com o pé no chão, tá? E isso se dá através do desenvolvimento mediúnico. Carmela me diz que tem pergunta. Vamos lá. Joana e Kiko, boa noite. Joana e Rogério. O Paulo e a Márcia perguntam. Então, quando teremos um terreiro comandado pelo nosso sacerdote Adriano? Não sei, Paulo e Márcia. Eu tô me preparando para isso, tá bem? Estudando, estou concluindo a formação sacerdotal e espero que em breve. Enquanto isso, nós vamos estudando, não podemos parar. Mas valeu. Tá bom, irmãos? Então, esse processo, como eu disse, ele pode durar mais ou menos tempo. Não devemos desanimar. Muitos médios acabam desistindo dessa caminhada porque estão... É muito interessante isso. Eles estão na Umbanda há muito tempo e de repente se deparam com um médium novo na corrente que chega já incorporando e fazendo altos trabalhos. E eles acabam desanimando. Poxa, eu faço todos os preceitos, tomo todos os banhos, faço todas as deformações, eu estudo e ainda não consegui incorporar. Isso pode ter uma série de motivos. Que varia desde o medo, tá bem? Desde o medo até a particularidade da sua mediunidade. Porque, como eu disse para vocês, até mesmo a quantidade de cristais de apatita da glândula pineal pode influenciar na quantificação dessa mediunidade. Ok? Bom, estando compreendido isso, que a mediunidade de incorporação nada mais é do que um estado alterado de consciência produzido por um acoplamento áurico do guia espiritual que projeta esses cordões dos chakras dele para o chakra do médium. É preciso e que todo esse processo que é complexo, ele só se aperfeiçoa, só se aprimora com o tempo e com o desenvolvimento mediúnico. E quando vocês... O que é desenvolvimento mediúnico, na verdade? Vocês devem estar se perguntando, mas afinal de contas, você fala tanto em desenvolvimento mediúnico e o que é? Bom, é estudo teórico da doutrina, da teologia, de todo esse fenômeno da mediunidade que nós já começamos a estudar, porque não basta incorporar, é preciso que a gente compreenda como isso funciona, porque sem essa compreensão vai demorar muito mais. Quisera eu, irmãos, quando eu comecei na Umbanda, ter alguém que pudesse me dar essas explicações. Eu teria muito mais facilidade. A gente acaba sofrendo porque o conhecimento e a explicação vem no momento certo. Tá bem? Então, compreendendo tudo isso, a gente tem uma facilidade. A gente abrevia e muito o aprendizado e o início desse processo. Eu quero lembrar também que nem todos têm mediunidade de incorporação. Eu quero lembrar também que existem muitos tipos de mediunidade e a incorporação é apenas um deles. Tá? Então eu conheço médiuns fantásticos que não são incorporantes, mas nem por isso deixam de estar assistidos pelos seus respectivos guias. Os guias se fazem presentes, tá? Eles irradiam junto a esse médium, mas não se manifestam por intermédio da incorporação. Eles podem se manifestar através da inspiração, através da premonição, através da psicografia, quem sabe,
da psicofonia, mas não pelo fenômeno da incorporação. Então nós temos que desmistificar de início já essa ideia de que médium bom é só aquele que incorpora. Não é verdade. Existem excelentes médiuns que possuem outros sentidos mediúnicos e que nem por isso eles são desqualificados, muito pelo contrário. Existem médiuns que são excelentes cambonos, que ajudam, auxiliam as entidades e têm o seu devido valor. Tá bem? Bom, eu quero falar agora sobre algo que é bastante importante. Já compreendidas essas bases, eu gostaria de conversar agora sobre mediunidade e incorporação inconsciente, consciente e semiconsciente. Tá? Eu peço que vocês anotem isso. Inconsciente, consciente e semiconsciente. Eu deixei primeiro essas duas, inconsciente e consciente de propósito, e a semiconsciente para o final, tá? Porque eu quero acabar, ou tentar acabar, com o mito da mediunidade e incorporação inconsciente e consciente. Como assim? Tu está inovando? Não. Tá, gente? Eu repito que tudo que eu digo aqui é segundo a minha doutrina, aquilo que eu já experienciei, aquilo que eu vivo, que eu vivi, e eu quero compartilhar com vocês para ajudá-los. Quisera eu, como eu disse antes, ter alguém que me ajudasse isso antes. Tá bem? Por que eu digo mito da incorporação inconsciente e consciente? Vamos por partes. Mediunidade e incorporação inconsciente. Supostamente, esse tipo de mediunidade é aquela em que o guia espiritual se aproxima, toma o médium, eu estou usando a expressão toma na acepção literal da palavra, toma a ponto de dominá-lo nas suas emoções, na sua consciência e na sua manifestação corporal. Quando eu olho para o lado é para ver se não tem pergunta. Então, nos dá a ideia de que o guia espiritual se aproxima, domina o medianeiro, tanto consciencialmente, mentalmente, tá? E motoramente, ou seja, ele coordena inclusive as atividades motoras, de andar, de ambular, de falar e de se manifestar. Enquanto que a dita mediunidade consciente, o médium, ele faz tudo isso conscientemente, como se estivesse falando com vocês, da mesma forma que eu estou fazendo agora. Isso. Olhando nos olhos de vocês, eu estou consciente, vendo, ouvindo e falando, e supostamente num estado alterado de consciência. Então, vamos acabar com esse mito. Número 1. Mediunidade de incorporação inconsciente. Há muitos anos, há décadas, há décadas não existe mais esse tipo de mediunidade. Para não sermos tão radicais, talvez exista ainda hoje 1, 2, 3% de médiuns cujas incorporações são inconscientes. Repito, é aquele tipo de mediunidade em que o guia espiritual se acopla ao medianeiro, toma totalmente a sua consciência, a sua capacidade motora, de forma que o médium não lembra de nada e nem tem condições de controlar. Isso não existe mais. Tá? Há muitíssimos anos atrás, eu diria, na mesma época do nascimento da Umbanda para o plano material, isso foi em 15 de novembro de 1908, isso é tema do módulo 1. A Umbanda é uma religião brasileira que foi anunciada pelo plano material no dia 15 de novembro de 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas por intermédio de seu médium Zélio Fernandino de Moraes, então com 17 anos de idade.
pelo menos desde essa data, o próprio Zélio Fernandino de Moraes, esse garoto de 17 anos, os relatos que se tem é que ele era um médium semiconsciente. Ou seja, ele via e ouvia tudo. Mas vamos chegar lá, vamos primeiro falar da inconsciente. Então, pelo menos há décadas, não existe mais esse tipo de mediunidade, porque, para início de conversa, isso não se faz mais necessário. Qual é a utilidade de uma mediunidade de incorporação inconsciente? Eu lhes pergunto. Reflitam. Lembrando que a incorporação inconsciente, um médium não lembra de nada, não tem controle de nada, e ao final do trabalho ele vai embora para casa e não aproveitou também nada. Vocês pensaram nisso? É isso que acontece com a mediunidade inconsciente. O médium apenas cede o seu corpo, a sua matéria, o seu mental para o guia espiritual, ele vem e faz o trabalho, ele não aprende nada, o guia vai embora e ele não aprende. No início da religião, talvez, esse tipo de mediunidade era necessário. E por que era necessário a mediunidade inconsciente? Porque a Umbanda até então era uma religião desconhecida, não havia nenhuma fonte de estudo, não havia um livro, não havia muito menos internet, onde os médios poderiam pesquisar o que é um caboclo, o que é um preto velho, o que são as 7 linhas da Umbanda. Não havia fonte de estudo. Então, nesse ponto, nessa época, talvez fosse necessário que o guia espiritual viesse em terra e dominasse totalmente os sentidos do médium, ele tomasse a consciência, a capacidade psicomotora para que as manifestações espirituais ocorressem. Tá? Porque não havia onde produzir conhecimento na época. O guia, o caboclo, simplesmente vinha em terra, fazia o trabalho que tinha que fazer e ia embora, e o médium não apreendia absolutamente nada. E daí vocês devem estar se perguntando, mas por que até hoje existem médiums que dizem que são inconscientes, ou seja, que não lembram de absolutamente nada? Eu respondo da seguinte forma. Em primeiro lugar, existe talvez um mínimo hoje de 1, 2 ou 3% de médios que ainda são inconscientes. Eu nunca vi. Sou bem franco. Tá? E tem cada vez mais raro esse tipo de mediunidade, ao ponto de ser extinta. Tá? Cláudia Vargas, sinal tá ruim, travando. Isso acontece. Tá bem, irmãos? A mediunidade, portanto, de incorporação inconsciente, ela não existe mais, salvo em raríssimos casos. Há relatos de que ainda existem pouquíssimos médios que possuem esse sentido de mediunidade de incorporação inconsciente. E, gente, vamos admitir, além de não ser mais necessário que seja assim a inconsciência, é importante que o médium participe de tudo aquilo que está acontecendo. Porque não é justo que um guia espiritual de elevada consciência ele venha em terra, se manifeste mediunicamente por intermédio do seu cavalo, por intermédio do seu aparelho, dê conselhos, dê consultas, e o seu próprio aparelho, o seu próprio medianeiro não aproveite e não aprenda nada. Não é justo isso. E tampouco necessário, porque hoje, em 2016... 106, 107 anos de fundação da Umbanda, nós temos inúmeras fontes de estudo. Que não é necessário mais que o guia espiritual venha e faça tudo sozinho. Tá bem? Então, lembrando, é muito raro, eu diria que quase nula a possibilidade de hoje nós temos uma mediunidade de incorporação inconsciente onde o médium não lembra de absolutamente nada. Voltando à pergunta, por que muitos médios ainda dizem que é assim? Além de existir um mínimo hoje, 1, 2, 3% de médios que ainda possui esse tipo de mediunidade de incorporação, eu diria que é a autoafirmação. Porque existe uma certa cultura, não só no meio umbandista, do lado dos médiuns da corrente, mas também do lado da assistência, que mediunidade boa, ou seja, médium bom, é aquele que está inconsciente, que não lembra nada.
Ou seja, o guia vem, faz o trabalho e ele vai embora de forma que ele não possa influenciar em nada com a sua própria consciência, com o seu próprio espírito. Tá? Então isso dá uma certa credibilidade, eu diria uma falsa credibilidade para os irmãos de corrente e também para assistência, de que aquele médium é bom, é poderoso, afinal de contas ele é inconsciente, não lembra de nada, de fato é o caboclo, de fato é o preto velho que está em terra fazendo, porque ao final o médium não lembra. E ao final ele lembra, ele só diz que não lembra, porque isso lhe dá um relativo poder em relação aos outros. Tá bem? Então seria uma autoafirmação, um empoderamento do médium que, ao afirmar que é inconsciente, talvez ele se sobreponha a outros, no sentido que a sua incorporação de fato é real. Tá? Eu mesmo, quando comecei a trabalhar na Umbanda, eu dizia que as minhas primeiras manifestações, e isso é algo que a gente traz do meio onde a gente está, que as minhas primeiras incorporações eram inconscientes, que eu não lembrava de nada, o que não é verdade. Hoje, com a mente mais aberta, com o estudo, com tudo que a gente lê e tudo que a gente principalmente vivencia na Umbanda, eu posso afirmar com absoluta certeza que isso não existiu e não existe. Tá bem? Porque não é necessário e porque não seria justo para o médium não absorver nada dos ensinamentos que o guia espiritual vem e faz. Tá? Mediunidade consciente. A mediunidade consciente, para mim, também digamos que é um mito, na medida em que ela é aquele tipo de manifestação em que existe mais médium do que guia na manifestação. Eu vou dar um exemplo, vou ilustrar algo para vocês compreenderem melhor. O fenômeno da incorporação do estado alterado de consciência é como se fosse um café com leite. Tá bem? Imagine uma xícara de café com leite. Nós temos o leite, que é o médium, e nós temos o café, que é o guia espiritual. Quando nós misturamos esses dois elementos, nós temos uma composição que nós utilizamos para fazer o nosso lanche de manhã, à noite, não é verdade? E essa composição pode ter mais ou menos café, mais ou menos leite. Só para compreenderem, é mais ou menos assim que funciona esse fenômeno do estado alterado de consciência. Ou seja, o médium sempre vai estar ali. O leite sempre vai estar presente. Poderá ter mais ou menos café. O café pode ser mais forte. Vamos traduzir isso de outra maneira. A incorporação pode ser mais forte, conforme tenha mais ou menos café. Pode parecer brincadeira, mas eu acho que é uma ilustração interessante para a gente compreender como é que funciona isso. Tá? Na mediunidade consciente só tem leite. Ou no máximo, pouquíssimo café. Ou seja, tem mais manifestação do médium do que do próprio guia espiritual. E daí existe o que nós chamamos de animismo puro. Eu vou falar depois, um pouquinho mais adiante, do que é o animismo e também a mistificação. Tá bem, irmãos? Então, mediunidade inconsciente muito rara, o guia, que é aquela que supostamente o guia vem, domina a consciência, domina todos os sentidos do médium, ele não tem capacidade de controlar absolutamente nada. Se acontece uma aberração durante um processo de transe mediúnico inconsciente, supostamente o médium vai dizer, não fui eu não sei de nada, eu não lembro de nada, o que não é verdade. O médium está sempre presente no fenômeno mediúnico. Lembram, o leite está sempre presente, tá bem? E ele tem condições a todo momento de interromper a conexão. Isso é importante. Porque se não acontecer isso, olhando para vocês, a câmera, se acontecer de o médium não ter controle sobre o que está acontecendo, não é incorporação, é possessão. Então, é muito importante que se diferencie isso. Incorporação não é possessão. Na incorporação, há livre-arbítrio do médium. Ele pode aceitar ou não aquela manifestação mediúnica e, uma vez aceitando,
Ele pode desconectar-se do guia espiritual a qualquer momento. É ele, médium, o leite no café com leite, que domina o seu corpo, a sua matéria. Se não for assim, o que ocorre na verdade é uma possessão, tá bem? Paulinha e Claudemir, boa noite. Desculpa não ter entrado antes. Boa noite, Paulo e Claudemir. Paulo está perguntando. Paulo e Márcia. Existem médios que trabalham com vários guias? Sim. Existem médios que podem trabalhar com 14 caboclos, 14 preto velhos, 14 herês. Sim, porque nós temos 14 orixás da Sagrada Umbanda e cada orixá tem pelo menos um caboclo, um preto velho, um herê, um baiano, um boiadeiro. Então nós podemos ter no mínimo 14 guias espirituais de cada orixá. Ah, mas pode incorporar todos? Sim, de cada vez, evidente, é só desenvolvimento mediúnico, Paulo e Márcio, aquilo que nós conversamos no início, é perfeitamente possível, tá? Então, existem médios que trabalham com vários guias? Sim. E se sim, pode ser caboclos, pretos velhos e outras classes e entidades? Exatamente, pode. Paulo e Márcio, irmãos, no módulo 4 agora, que vai começar dia 19 de outubro, eu vou tratar sobre justamente as linhas de trabalho na Umbanda, que são os arquétipos. Nós podemos incorporar ou estarmos em estado alterado de consciência em relação a qualquer linha de trabalho. Basta nós desenvolvermos, primeiro nós temos que conhecer a teoria, conhecer aquela linha de trabalho, para depois poder, uma vez entendendo, poder trabalhar com ela. Mas é perfeitamente possível trabalhar com todas as linhas, é só desenvolvimento mediúnico. Tá bem? Bom, e por fim, a mediunidade semiconsciente. Irmãos, eu reafirmo que a mediunidade de incorporação que nós trabalhamos hoje na Umbanda é a mediunidade de incorporação semiconsciente. E não a inconsciente e tampouco a consciente. Tá? A semiconsciente, a inconsciente é só café, é só guia. A consciente é só o leite, é só o médium. Tá? E nós precisamos numa composição homogênea, onde tenha médium e guia espiritual se manifestando, compartilhando a mesma matéria. Lembrando que o guia espiritual não entra no corpo do médium, tá bem? E como é que funciona a mediunidade de incorporação semiconsciente? Durante o processo de incorporação ou de estado alterado de consciência, lembrando que o médium ele expande o seu campo mediúnico, a sua aura, tá? O guia se aproxima do seu campo mediúnico, projeta esses cordões ligando os seus chakras aos chakras do médium. A partir daí ocorre o fenômeno que nós chamamos de incorporação e provoca o transe mediúnico ou estado alterado de consciência. Tá bem? Durante esse processo de estado alterado de consciência, o guia, já manifestando-se por intermédio do seu médium, ele permite que o médium veja, ouça e lembre de alguma coisa. Tá? Eu vou explicar melhor. O caboclo e o preto velho, quando se manifestam através da mediunidade semiconsciente no seu medianeiro, se manifesta dando consultas, dando conselhos, produzindo magia, receitando banho de ervas, receitando chás, receitando defumações. E o médium, ele está vendo e está ouvindo tudo, ele está acompanhando. É um equívoco, é um erro do ponto de vista da doutrina que eu sigo, dizer que o médium não lembra de nada. Quem já é incorporante e está me ouvindo, vai entender o que eu estou falando. Durante o processo do estado alterado de consciência, o médium está vendo e está ouvindo tudo. Mas ele sente que o guia espiritual lhe está intuindo na sua mente e está, uma vez conectado ao seu chakra laríngeo, está produzindo todas as palavras que ele está falando. Tá? Ou seja, ele vê
e ouve tudo, mas não é ele que está fazendo. É uma coisa muito doida, uma coisa muito maluca. Só quem experiencia isso para entender. Bem, na mediunidade então semiconsciente, que é a que nós temos na Umbanda, o médium vê, ouve tudo que está acontecendo e conforme o guia permite, ele lembra de alguma coisa depois do que nós chamamos de desincorporação, ou seja, depois do desacoplamento. Por que algumas coisas ele não permite que lembre? Essa atividade que os médiuns fazem nos terreiros é um verdadeiro sacerdócio, porque médium de Umbanda, meus irmãos, ele ouve muita confidência, tá? Ele ouve muito desabafo, muito problema, e eu digo ele ouve sim, porque enquanto o guia está atendendo, ele está ali naquela matéria, naquele corpo, vendo e ouvindo tudo, e ouvindo inclusive aquilo que o seu caboclo e o preto velho está falando a título de aconselhamento. O guia permite que o médium ouça e lembre depois aquilo que aproveita para ele também. E por isso que não tem mais utilidade a mediunidade em incorporação inconsciente. Porque nós também precisamos aprender. Nós, médios incorporantes, médios de Umbanda, precisamos também aprender com os conselhos dos nossos guias. Não seria justo isso, tá? Alguma coisa eles bloqueiam e não permitem que a gente se recorde depois do desacoplamento. Às vezes, passado dias, semanas, meses, nós temos uma vaga lembrança de algo que aconteceu durante um processo de incorporação. Porque é um conhecimento que até então foi bloqueado, uma informação que foi bloqueada pelo próprio guia, e que num determinado dia essa informação foi necessária para nós mesmos e eles liberam essa informação na nossa mente. Tá? Essa é a maravilha que é a incorporação semiconsciente. Tá bem? Então, nós temos que acabar um pouco com esse mito de que existem médiuns inconscientes. Eu respeito os poucos que tem. Vejam, não me interpretem mal. Tá? Se de fato forem inconscientes, eu respeito. Não conheço nenhum, até hoje não tive a oportunidade de conhecer nenhum. Tá? E consciente pelo motivo que eu já expus antes. Tá bem, irmãos? Então, mediunidade de incorporação inconsciente, consciente e semiconsciente. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida ao que parece. Tá bem. Outra coisa que eu quero conversar com vocês e para encerrar é o que nós chamamos de animismo e mistificação. Eu vou falar devagar. Animismo e mistificação. Tá? São dois fenômenos que estão ligados à mediunidade de incorporação. Tá? Paulo pergunta: pode-se incorporar um preto velho ou caboclo e mesmo assim falar normalmente de forma que todos entendam? É perfeitamente possível, Paulo. Tá? Existe o que nós chamamos, eu já retorno porque eu estava falando antes, existe o que nós chamamos de arquétipo. Tá? A arquétipo é a forma através do qual se manifesta o caboclo ou o preto velho. Mas é perfeitamente possível, do ponto de vista técnico, tá? Que um caboclo ou preto velho se manifeste da forma como eu estou falando aqui com vocês hoje. Não é usual, mas é possível. Tá? Porque na verdade o que ele vai usar é a capacidade psicomotora do médium, a sua fala, para se manifestar. E não necessariamente aquele caboclo tem que falar errado, o preto velho falar errado também, ou o que é muito comum, o cigano falar num portunhol. Nem todo cigano precisa falar espanhol. Ele pode vir falar o português como nós estamos falando agora. Então a resposta é sim, Paulo, tá? A Eveline: tem como numa gira um médium trabalhar com duas mais entidades ao mesmo tempo? Incorporada, não, Eveline. Tá?
Dois guias incorporados no mesmo médio ao mesmo tempo não é possível. Agora é possível que o médio esteja incorporado com um guia e o outro estar irradiando, auxiliando. Isso acontece comigo. Quando eu trabalho com o Pai Benedito, o Preto Velho, sempre tem um caboclo curandeiro que trabalha com a saúde que está junto. E se preciso for o caboclo trabalhar, Pai Benedito se afasta, o Preto Velho se afasta e o caboclo se conecta. Às vezes essa conexão é até imperceptível. O médium sente, mas o assistente normalmente não percebe isso. Tá? Mas ao mesmo tempo, dois guias incorporados ao mesmo tempo não é possível. Pode estar um incorporado e o outro trabalhando, irradiando, e quando é preciso fazer a troca por alguma necessidade específica do trabalho, um se afasta e o outro se conecta. E eles vão se alternando. É perfeitamente possível. Tá bem? Mas ao mesmo tempo não. Bom, então voltamos então ao animismo e à mistificação. Eu sempre conto uma historinha quando eu falo sobre incorporação. Eu já falei nos cursos presenciais. E eu acho muito legal isso. Para a gente compreender também como é que funciona isso. Eu comparo a incorporação ao ato de conduzir um carro. Como assim? Vocês devem estar perguntando. É assim. Todos nós, a grande maioria, já andamos de carro algum dia. Tá? Então imagine vocês com um carro novo, 0 km, recém-tirado da agência, ou até não, mas um carro que vocês têm muito carinho por ele. E chega uma pessoa e lhe peça, me empresta o carro. É possível que vocês relutem num primeiro momento em emprestar um carro, porque é algo muito caro para vocês. Caro no sentido de vocês terem cuidado, apreço por esse veículo. E daí vocês dizem o seguinte, tá bem, eu te empresto, mas eu vou junto. Aí você passa o volante, a condução do veículo para essa pessoa, para esse teu amigo, e você vai no banco do carona acompanhando tudo. Quem já não, qual é o motorista que não viaja como caroneiro e que quando acontece alguma coisa fica dando solavanco no banco, né? Freando ou conduzindo o veículo para a direita ou para a esquerda, não é verdade? É mais ou menos assim. E o processo de incorporação funciona dessa forma, guardadas as proporções. Ou seja, o carro é o nosso corpo, a nossa matéria. Tá? Nós somos o médium, o espírito que habita esse corpo. E aquele que pede o carro emprestado para dar uma volta é o guia espiritual. No início nós relutamos um pouco de emprestar o nosso carro, ou seja, emprestar a nossa matéria para esse guia espiritual dar uma volta. Em outras palavras, para ele trabalhar. E nós ficamos sempre juntos, do banco ao lado. Quantas vezes aquele amigo que pediu o carro passa num quebra-mola e nós acabamos freando? Passa num quebra-mola rápido, né? E nós acabamos freando. Quantas vezes o guia espiritual fala algo que não é da nossa consciência e sim manifestação dele e nós nos surpreendemos? Tá bem? Às vezes nós temos a vontade, quando estamos no banco do carona, de pegar o volante e seguir andando. A mesma coisa acontece com o fenômeno mediúnico da incorporação. Tá? Então, se vocês compararem, terem isso na mente de vocês, vocês vão compreender um pouquinho mais do que é a incorporação. Então, entregar o nosso corpo para uma outra consciência coordenar, ainda que momentaneamente, é algo que equivale ao ato de emprestar um bem que nos é muito caro. No caso, é o nosso corpo, que nós estamos cedendo para o guia espiritual se manifestar. E nesse processo, irmãos, é muito importante, primeiro, a entrega. É preciso que nós consigamos relaxar e nos entregar àquele momento. E, sobretudo, a confiança. Nós temos que confiar que aquele guia espiritual, que nada mais é do que um membro da nossa família espiritual, nós podemos entregar o nosso carro, nós podemos entregar a nossa matéria, nosso corpo, que ele não vai fazer nada errado. E que a todo momento nós podemos retomar o volante de volta, parar o carro, sair de dentro e guardar ele. Tá? Então, lembrando, a mediunidade de incorporação não é possessão. O médium, a qualquer momento, por estar ali,
junto do guia, ele pode interromper a sua conexão. Não é fácil, é um ato forçado, mas é possível, perfeitamente possível, tá bem? Agora retornamos ao fenômeno do animismo e da mistificação. O animismo, eu digo que o animismo é um processo pelo qual o médium participa durante o fenômeno do transe mediúnico, expondo a sua própria ideia. É uma manifestação do médium e não do guia. Isso só é possível lembrando aquela historinha do café com leite. O leite está ali presente, o médium está ali presente. Tá? Todo o processo, isso é muito importante, anotem, todo processo de estado alterado de consciência, todo o processo de incorporação, ele é anímico. Quando eu digo que todo o processo de incorporação é anímico, eu estou dizendo que sempre há a participação do médium. O que não pode acontecer é que o médium passe na frente do guia. Ou seja, o guia diga branco e o medianeiro diga preto. Tá? Ele não pode passar na frente. Todo o processo de incorporação, portanto, é anímico, ou seja, tem uma parcela de participação do médium. Então, isso inclusive é um dos motivos pelo qual nós médios devemos estudar, nos preparar. Entenderam? Porque em sendo um processo anímico, é importante que o médium tenha uma cultura religiosa, tanto da teologia, tanto da doutrina, para que o médium possa utilizar desse recurso anímico, buscando essas informações quando necessárias dentro da própria mente do médium. E não é errado o médium usar desses recursos, desse conhecimento que tem durante um processo de atendimento. Lembrando que toda manifestação mediúnica de incorporação, de estado alterado de consciência, ela é anímica. O que não pode acontecer é de ter mais leite do que café, ou seja, o que não pode acontecer é de ter mais manifestação do médium do que do guia espiritual. Não existe incorporação em que é 100% o guia espiritual. Talvez isso choque alguns. Tá? Não existe processo onde não haja animismo, ou seja, só café. Tá? Todo o processo mediúnico pela via da incorporação existe um pouco do médium ali presente. Afinal de contas, nosso espírito não sai do corpo quando ocorre esse fenômeno. E tudo aquilo que está acontecendo durante esse processo, o médium vê, ouve, e aquilo que lhe é permitido é lembrado depois. Não é tudo. Tá? Então, a consciência ou a semiconsciência ocorre durante o processo mediúnico. E por isso que ele é semiconsciente. Tá bem? Isso é o animismo, perdão. Animismo, então, é o ato pelo qual o próprio médium participa do fenômeno, com a sua própria consciência, com os seus próprios conhecimentos adquiridos, empíricos, enfim. Tá bem? O que não pode acontecer é de ter mais manifestação do médium do que o próprio guia. A mistificação. A mistificação, gente, é o erro, é o engodo. O que eu quero dizer com isso? A mistificação é quando o médium sabe que não está num processo de incorporação e simula um estado alterado de consciência para enganar. Isso chama-se mistificação. Isso é condenável. Tá? O maior ou menor animismo pode ser corrigido. Ou seja, o dirigente, o sacerdote que educa aquele médium, verificando que isso acontece, conversa com o médium, olha, você está anímico demais. Diminui, deixa fluir. E essa fluidez só ocorre com o ato de entrega. É preciso que a mensagem do guia flua naturalmente através da nossa matéria. Então quando o médium tenta interferir, é aí que acontece o animismo. Então é preciso relaxar. É preciso um ato de entrega. É preciso um ato de confiança. Tá bem? Já a mistificação não. A mistificação é um engodo.
O médium sabe que não está incorporado, simula uma incorporação com objetivos escusos. Tá? É os pais de santo de poste, como eu digo. Tá? Tem muito pai de santo de poste aí que simula que está sob a influência do guia X, Y, não só usa o nome daquele guia espiritual, e um dia vai ter o retorno, não só usa o nome daquele guia espiritual, como também ilude as pessoas que ele atende. Tá? Então é preciso que a gente diferencie bem o que é animismo e o que é mistificação. Animismo é um processo que faz parte de todo o processo de incorporação do estado alterado de consciência, só que tem que ser dosado. Tá? É possível que se corrija esse processo anímico. O ideal é quanto menos animismo, melhor. Já a mistificação é aquilo que se faz propositalmente com o intuito de enganar. Tá? Uma certa vez eu acompanhei uma história de um pai de santo de um determinado estado, de uma determinada cidade, que numa consulta com uma assistente do terreiro diz: olha, houve um trabalho feito para ti num cemitério e é preciso desmanchar, eu te cobro 17 mil reais. Parece que foi 17 mil, o preço de um carro. 17, né? Te cobro 17 mil reais. E a pessoa absorvida, iludida pelaquela informação, porque segundo o pai de santo de posse, depois do trabalho que ele faria, absolutamente nada mais restaria de negativo para ela. No dia e horário marcado, o consulente ou a consulente foi à casa do pai de santo de poste buscá-lo de táxi. Aí o pai de santo entrou no táxi e incorporou o seu Exu. Isso aconteceu, mas isso é uma mistificação, só para vocês entenderem já de antemão. Ele incorporou o seu Exu dentro do táxi e começou a dar o caminho para o táxi seguir. Dobra à direita, dobra à esquerda, vai reto, tantos quilômetros. Quando chegou no local, disse: é aqui, pode parar. Aí o Exu desceu e foi fazer o trabalho. Fez um buraco no chão e desenterrou roupas. Supostamente roupas da pessoa que estava sendo tratada. Né? Fez o trabalho, supostamente desmanchou o serviço. Depois de um mês, o trabalho de negativo, depois de um mês ligou para ela de novo: olha, o trabalho não ficou bem completo, precisa mais 5 mil reais para completar. E assim foi exaurindo as finanças dessa pessoa até ela não ter mais de onde tirar. Tá bem? Não tinha Exu ali, Exu não se presta para isso, meus irmãos. Então, é um exemplo típico de mistificação, onde alguém usou o nome de um guia espiritual, simulou uma incorporação para obter uma vantagem, porque afinal de contas a Umbanda ela presta caridade, ela não cobra pelos seus serviços. Eu estou só dando um exemplo. E depois a gente se questiona em relação a essa história, que é verdadeira, a gente se questiona se de fato aquelas roupas que estavam enterradas, se não foi ele que foi antecipadamente lá no local e enterrou alguma roupa, né, para simular que eram roupa delas. Enfim, né, isso é mistificação, é condenável. Digamos que no animismo não há dolo, no máximo culpa. O médium faz às vezes inconscientemente, por não saber o que está fazendo, na ânsia às vezes até de ajudar, de produzir algo positivo, acaba passando na frente do médium. Isso pode ser corrigido. Já a mistificação não, é algo doloso. A pessoa faz isso, simula uma incorporação com o intuito de prejudicar alguém. E eu não falo só em prejudicar. Às vezes existem médiuns que dizem que incorporam guias espirituais, principalmente das linhas de esquerda, Exu, Pombagira, e simulando uma incorporação tentam atacar um colega de corrente. Ou outra pessoa diz: o meu Exu está dizendo tal coisa, minha Pombagira está dizendo tal coisa. Então se utiliza da incorporação inexistente, tá? E isso é mistificação, porque é com a intenção, para atacar outra pessoa. Nenhum guia espiritual faz isso, meus irmãos, seja de direita ou de esquerda. Na Umbanda não, tá? Então isso é mistificação pura, tá? Com relação ao animismo, só para encerrar, eu quero... o animismo, de certa forma, sempre está presente, no menor grau possível que a gente conseguir, tá bem? E que nós temos que absorver
todos os ensinamentos que os nossos guias nos trazem do plano espiritual, e por isso a necessidade de ser uma incorporação semi-inconsciente. Uma última informação. Digamos que ao lado do animismo existe um fenômeno que não tem um nome específico para isso, em que o médium acha que está incorporado e não está. Na mistificação, ele sabe que não está incorporado e segue adiante naquele engodo para produzir prejuízo. No animismo, ele o faz por culpa, não sabendo. E sempre tem um pouquinho de animismo em toda a incorporação. E existe aquele que simula não, existe aquele médium que incorpora um personagem. Não existe um nome específico na ciência mediúnica hoje para rotular isso. Não seria nem mistificação nem animismo. Eu diria que está ao lado do animismo. Ou seja, ele incorpora um personagem. Ele cria na mente dele um caboclo, um preto velho, com determinado nome, com determinada regência. E a partir daquele momento, porque ele estuda, porque ele conhece o arquétipo, ele incorpora um personagem. Tá? Ele acha que está incorporado e na verdade não está e segue adiante. Tá bem? Isso é uma coisa bastante recorrente na Umbanda também, mas também é possível de ser corrigido. Por isso que eu digo sempre a importância de um dirigente espiritual, de um sacerdote Umbanda para conduzir o desenvolvimento mediúnico dos médiuns. Ele identifica, ele tem a capacidade, as condições de identificar quando há animismo, quando há mistificação e quando há incorporação de personagem, como eu acabei de falar, para corrigir o rumo das coisas. Tá bem, irmãos? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Não tem mais perguntas. Eu vou deixar então nas 21 horas e 7 minutos no meu relógio aqui do computador. Deixar esse finalzinho do encontro aqui para eventuais perguntas sobre esse tema de mediunidade e incorporação. Muito importante, viu? Alguns avisos. O nosso módulo 4, que vai tratar sobre os arquétipos, ou seja, as linhas de trabalho na Umbanda, inicia no dia 19 de outubro, quarta-feira também. Do mesmo jeito, EAD, online. Então, aqueles irmãos que tiverem interesse em continuar estudando conosco, tá? É uma forma virtual, tá? A gente está aprendendo junto aqui, porque eu não manjo muito de tecnologia. Entre em contato comigo, faça a sua inscrição, é gratuito, tá bem? Eu vou criar outro grupo daí para o módulo 4. Faça a sua inscrição, convide os seus amigos, os seus conhecidos que queiram também conhecer um pouco mais da Umbanda. E vamos estudar. Depois do módulo 4 tem o 5, o 6 e o 7, vamos lá. Tá bem, gente? Esse é um aviso, então. Lembrando que inicia no dia 19 de outubro o módulo 4, versando sobre as linhas de trabalho na Umbanda. Outra coisa importante, os certificados. Agora, depois, com a conclusão do último encontro hoje, eu vou fazer um levantamento daqueles que assistiram às aulas. Tá? Eu sei que tem muita gente que se encontra no grupo que não assistiu nenhuma aula. Eu vou tentar fazer da maneira mais justa possível. Tá? Eu não tenho um controle assim, 100% seguro de todos aqueles que assistiram às aulas. Tá? Mas eu sei daqueles que participam das aulas, manifestam sua presença quando entram na transmissão. Enfim, para esses, tá? Eu vou fazer um certificado e vou enviar inbox pelo Facebook. Tá? Eu não vou estabelecer um prazo, irmãos, porque a vida para todos nós é corrida. Então, agora na sequência eu vou fazer esse levantamento e aqueles que eu tiver certeza que participaram, que assistiram, eu vou fazer o certificado e vou enviar inbox para quem quiser aí poder imprimir, poder enquadrar, guardar, enfim, para ter um registro desses estudos. Tá bem? Esse é um detalhe. Eventualmente, aqueles irmãos que assistirem e não receberem o certificado, eu peço que entrem em contato comigo, que a gente converse e a gente vê isso. Lembrando que pode ter até uma falta de regra para poder receber o certificado. Mais 2 detalhes, 2 avisos. Então, primeiro, módulo 4, dia 19 de outubro. Número 2, os certificados. Número 3, a nossa ação beneficente, que é a doação dos alimentos.
Lembra que nós conversamos no primeiro dia de aula que nós temos que aproveitar cada vez que a gente estuda também de poder fazer algo de bom para quem precisa. É uma forma também de nós nos encontrarmos, né, nos abraçarmos, aqueles que não nos vimos ainda pessoalmente, da gente se conhecer. Tá? Então, nos próximos dias, eu vou lançar no grupo uma sugestão de data, horário e local para que nós possamos nos encontrarmos, reunir todas as doações de alimentos que a gente conseguir, o máximo possível. Tá? Então, eu já peço para os irmãos que diligenciem nesse sentido, seja através de doação. Consta que alguns supermercados, quando a ação é caritativa, eles doam cestas básicas, e eu já estou fazendo isso também. Desde já, então, diligencie nesse sentido, ou adquirindo das suas expensas ou conseguindo doação. Tá? E a partir daí, num futuro bem próximo, de preferência ainda agora no mês de outubro, nós iremos nos encontrar num local, assim como nós fizemos com a doação de roupas ao final do módulo 2. Nós vamos nos encontrar, vamos organizar isso aí tudo. E Paulo e Márcia, eu conto com a ajuda de vocês, se possível, tá? Para a gente poder fazer essa doação. No modo anterior, nós fizemos uma entrega de roupas no bairro Acelino Flores.